Ministro, muito obrigada pela presença aqui, muito bom ter o senhor por aqui conosco. Obrigado pelo convite, Clarice, uma honra estar aqui. Como de costume, me acompanham nesta entrevista dois outros jornalistas, Mariana Caetano, que é editora assistente do jornal O Estado de São Paulo, e Diogo Schelp, que é comentarista da Jovem Pan News. O que o senhor vai ter para apresentar? Não vai ser um pouco difícil competir com outros adversários que têm realizações aí a mostrar? Quais são as realizações que os outros candidatos têm a mostrar? Exatamente. Né? Ou não será mais do mesmo? Quem é que tem realmente realizações concretas para mostrar? Observe que a gente se propôs a fazer algo em 2019 na área de infraestrutura. A gente disse que ia fazer transferência maciça de ativos para a iniciativa privada e fizemos uma quantidade enorme de leilões. Trouxemos o capital estrangeiro, promovemos o renascimento do transporte ferroviário, fizemos a primeira privatização de portos da história, concluímos obras que estavam inacabadas há décadas, fortalecemos o Ministério do ponto de vista institucional, eliminamos os casos de corrupção, a gente não teve nenhum problema de integridade no Ministério da Infraestrutura. Então, aquilo que a gente se propôs a fazer e disse no primeiro dia de trabalho em 2019, no dia da posse que nós íamos fazer, nós cumprimos à risca. Me lembro de estar num roadshow com investidores estrangeiros e dizer, senhores, olha, temos essa pauta, o meu discurso de hoje é o mesmo de 2019, só que 84 leilões depois. Porque a gente avançou no nosso programa e avançamos num período de dificuldade, num período de pandemia. No meio da maior crise do setor de aviação da história, nós fizemos o maior leilão de aeroportos da história. A gente teve capacidade de atrair o investidor estrangeiro. A gente teve capacidade de despertar interesse. Contratamos um volume de investimento sem precedente na história recente do Brasil. Investimentos que a gente vai perceber daqui a alguns anos e que vão transformar a matriz de transporte. Então nós temos muito que mostrar e parte do reconhecimento que a gente tem hoje, até do nosso crescimento, deriva dessas entregas. Não, mas ministro, a gente sabe que há um posicionamento muito forte do eleitor nas pesquisas de intenção de voto que tem a ver com uma associação direta do nome do senhor ao presidente Jair Bolsonaro. Essa transferência nesse momento ela é direta, ela não tem a ver segundo todas as análises possíveis, ela não é um resultado do eleitor entender o que o Ministério da Infraestrutura fez em São Paulo. Né? É muito mais uma coisa associada da associação da sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro, de tê-lo como cabo eleitoral. Por isso que eu pergunto, seus adversários, por exemplo, falam da questão do senhor não ser de São Paulo, mas não é só uma questão de torcer para o Flamengo, é uma questão de conhecer as necessidades do Estado, estar familiarizado com isso, ou o senhor vem apenas carregando o voto do eleitor do presidente Jair Bolsonaro? É interessante isso, né? Porque se eu não tivesse familiarizado com as questões de São Paulo, eu não teria proposto a recuperação do ramal ferroviário de Colômbia, nem a recuperação do ramal ferroviário de Panorama, a ligação Panorama-Bauru. Tampouco a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, ou o contorno ferroviário de Catanduva, ou o contorno ferroviário de Rio Preto, ou a privatização do Porto de Santos como uma solução para a ligação seca Santos-Guarujá, ou a quadruplicação da Via Dutra na região do Vale do Paraíba e todos os investimentos que vão ser feitos por turismo religioso em Aparecida, o Caminho dos Romeiros, ou a privatização, a concessão do aeroporto de Congonhas, do Campo de Marte. Não me parece que eu não esteja familiarizado com os problemas de São Paulo. E cada dia a gente vai estudando mais e vai ficando mais familiarizado ainda. E o que eu tenho percebido é que as pessoas apostam em você como um promotor do desenvolvimento, como alguém que tem capacidade de perceber os problemas e propor soluções. Problema do financiamento da saúde, problema do financiamento da alta complexidade, problema da segurança hídrica, que é uma assombração em várias regiões do estado de São Paulo. Só dois pontos que o senhor mencionou agora como uma experiência do governo federal que poderia ser aplicado aqui. Saúde, a gente tem uma série de problemas que ocorreram durante a condução da pandemia, que vieram em cima com muita polêmica a respeito, por exemplo, da vacinação, né? Uma política que teve uma resistência do presidente Jair Bolsonaro. Perdão, eu vou até pedir desculpa que o senhor tinha citado alguns pontos e eu agora esqueci o segundo, mas de qualquer forma, o que eu estou tentando colocar aqui para o senhor é que há, querendo ou não, uma vontade do presidente Jair Bolsonaro de apresentar o senhor como candidato dele aqui, e não necessariamente as bandeiras que servem para a eleição dele lá vão ter resultado aqui no Estado, né?
E se o presidente, por algum motivo, não for muito bem lá, fica mais difícil para o senhor também. Então, como contornar esse desafio? O senhor tem o suficiente para entregar que consiga convencer o eleitor aqui? Então, entendo que eu estou qualificado para entender os problemas de São Paulo e propor soluções. Estou trabalhando com um time de primeiríssima linha, tenho hoje o AFIF, que inicia esse trabalho de coordenação de plano de governo. Entendo que nada resiste a bom plano e boa equipe. Ela entregava 15% que foi proposto quando nós assumimos. Né? Então, o trabalho que foi feito para entregar água em Jati, no Ceará, para entregar água em Salgueiro, em Pernambuco, para entregar água na barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, foi todo deste governo. Fora o retrabalho que teve que ser feito, porque nós tínhamos lá a obra deteriorando. Ferrovia Norte-Sul começou no governo Sarney, em 1987, mas estava inacabada, com o mato crescendo. E quem botou agora a ferrovia para funcionar foi o governo do presidente Bolsonaro. O investimento público caiu, é uma questão conjuntural. O governo teve que olhar, por exemplo, a questão da pandemia. O governo despejou muito dinheiro, inclusive para salvar estados e municípios. Sobrou menos espaço para fazer investimento e o governo atuou com responsabilidade fiscal. Mas o investimento privado caiu, bom, formação bruta de capital fixo subiu. O que nós investíamos em termos de PIB subiu. Se o investimento público caiu, é porque o investimento privado subiu. Mas, ministro, foram feitos, só para concluir o raciocínio, foram feitos 143 leilões de concessão e contratados 836 bi de investimentos. Os maiores leilões de concessão de óleo e gás foram feitos agora, que foi o leilão da cessão onerosa. O governo que mais concedeu aeroportos, 34, que mais fez leilões de arrendamento portuário, 37, que mais assinou contrato de adesão para terminal privado, 108, que mais contratou investimento portuário, que fez a primeira privatização de portos, que mais contratou ferrovias. E com relação ao Protrilhos, é falsa também essa ideia. Ou a gente não acredita na capacidade da VLI de fazer o ramal de Chaveslândia para Uberlândia. Uma empresa que tem no seu board, tem na sua composição de capital, Mitsui, Vale. Ou eles não vão conseguir fazer o ramal de Balsas para Estreito. Que a Suzano não vai conseguir fazer o seu ramal, por exemplo, que vai ligar Inocêncio a Ribas do Rio Pardo, ou que Eldorado não vai conseguir fazer o seu ramal de Três Lagoas para Aparecida do Taboado, ou que a Bracel não vai fazer o seu ramal de Lençóis Paulista para Pederneiras. Então, quem diz que o Protrilho não vai decolar, desconhece absolutamente o cenário do transporte ferroviário e a capacidade das empresas que pediram autorizações de realizar seus investimentos. Todos os ramais vão sair? Seguramente não. Como todos os pedidos de autorização para terminais privados também não saem, mas a maioria acontece. E hoje, os terminais privados respondem por 2/3 da carga movimentada no Brasil. Então, quem quer fazer isso é que não teve uma ideia semelhante para destravar o setor. E aí, a dor de cotovelo é válida. Mas o governo paulista, ministro, reclamou em mais de uma ocasião de que ações relacionadas, inclusive, ao seu ministério, teriam atrasado em função aí de uma divergência política entre o governo Bolsonaro e o governo Dória, ainda na gestão Dória. Alguns exemplos sobre atuação que deveriam ter aí encaminhamento diferenciado, que foram citados já à época, incluem a duplicação, né, da Rio Santos, um diálogo melhor em relação aos termos da concessão e como conduzir esse processo. O Porto de Santos, da mesma forma, o senhor inclusive mencionou agora há pouco a ligação Santos-Guarujá. Como é que, na prática, a divergência política interferiu na condução de projetos, de obras específicas em São Paulo, na sua opinião? Não há golpe, não há caminho golpista, não há nada disso. O presidente não agiu 1 milímetro fora da regra do jogo até hoje. 1 milímetro. O próprio caso Daniel Silveira, que você citou. O que o presidente fez diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Aplicou um remédio, aplicou um instrumento previsto na Constituição. Agiu dentro da regra do jogo? Totalmente. Totalmente dentro da regra do jogo. Então, essa é a atitude esperada de alguém que vai promover uma ruptura? Claro que não. Agiu totalmente dentro da regra do jogo. Um cara que apanha da imprensa 24 horas por dia, que atitude ele tomou contra a imprensa? Nenhuma. Mas por isso que eu digo, ministro, que ele usa isso como uma arma eleitoral, porque não necessariamente, ele pode até não ter necessariamente a intenção de infringir a Constituição de maneira objetiva e clara,
que não quer dizer que ele não incite esse discurso com o objetivo de ganhar voto. A gente vê ele mobilizar uma base que quer essa coisa de fogo no parquinho. Ele faz isso de maneira calculada. O senhor concorda com esse discurso? Porque eu estou falando sobre, por exemplo, o discurso do presidente da República em 7 de setembro. Então, o fato de ele não agir de maneira objetiva até agora, em cima dessa linha de atuação que pauta o discurso dele, não quer dizer que ele não faça esse discurso com o objetivo de ganhar voto. Olha, eu não vou comentar a estratégia política do presidente, que é um estilo muito próprio do presidente. O fato é que, objetivamente, ele não agrediu a Constituição em momento nenhum, tem atuado dentro da regra do jogo, faz uma defesa em prol da liberdade, defende a liberdade com unhas e dentes, tem uma liderança incontestável com relação à sua base. Então, é um fenômeno e eu fico impressionado com a resiliência dele, porque todo lugar que a gente vai, pode ser no interior do Nordeste, como Teixeira de Freitas, na Bahia, pode ser em Jati, no Ceará, pode ser em Caicó, no Rio Grande do Norte, pode ser em Sinop, no Mato Grosso, agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, em Maringá, tive com ele agora em Uberaba, na Expo Zebu, ou em Ribeirão Preto. É impressionante a adesão das pessoas. A gente vê gente na rua, gente vestindo verde e amarelo. Então, uma grande liderança que tem agido dentro da regra do jogo. As Forças Armadas também têm se mantido e vão se manter sempre dentro do seu papel constitucional, a garantia da lei e da ordem, da defesa nacional, né? Enfim, eu não vejo nenhum ambiente de anormalidade. Estratégia política, cada um tem a sua, né? A gente vê outros candidatos, por exemplo, falando coisas horrorosas e fazendo sinalizações para suas bases também, não é verdade? Então, eu não vejo nada diferente em termos de postura política de nenhuma dessas lideranças que nós temos aí. Mas posso concluir que, embora o discurso, por exemplo, do presidente da República ameaçando não cumprir decisões judiciais, tem que ficar no discurso? Na avaliação do senhor, se ele quiser fazer esse discurso eleitoral, aí é uma coisa, mas que ele não deve... As decisões estão sendo cumpridas, né? E quando houve uma decisão recente que se usou o remédio que estava dentro da própria Constituição, ou seja, se agiu com inteligência, se agiu juridicamente dentro daquilo que está estabelecido. Nenhum problema. Ministro, a gente está falando sobre a tensão do presidente com o STF, mas o presidente também teve muitos embates com os governadores, principalmente com o governador de São Paulo, João Dória. Imaginando uma hipótese em que o senhor venha a ser eleito governador e o presidente venha a ser eleito Lula, como que seria a sua relação com Lula? Quer dizer, seria uma relação de tensão como foi Bolsonaro com Dória, já que o senhor seria então o governador bolsonarista mais importante do país? Lembrando que o senhor teve cargos importantes nos governos do PT. Né? E às vezes uma Câmara é um inibidor da tomada de decisão. Para mim, é um voto de desconfiança que você dá para o policial. Aquele policial, agente da lei, está botando o uniforme para me proteger, para proteger minha família, para proteger o cidadão. Mas o que ele vai fazer, o que ele pode fazer que não pode ser gravado, já que ele é um agente da lei, é um agente do Estado? Muito bem, às vezes ele pode ser alvo de uma isca, isso tem acontecido, é o alvo não compensador que se apresenta e aí tira uma guarnição inteira que precisa dar um flagrante que em outra situação não daria. Às vezes isso é um inibidor daquela pessoa que quer fazer uma denúncia, né? E aí aquele policial não recebe a denúncia. Às vezes ele mesmo está sentindo falta de amparo jurídico para atuar. Opa, tem uma ocorrência ali, não, ali é confusão, não vou me meter, porque eu não estou me sentindo protegido. Então esse é o questionamento que eu faço. Será que em todos os locais onde há uso de câmera é da mesma forma ou o policial tem o controle da gravação? Outra coisa, quanto que vai custar... O senhor colocaria o controle da gravação ou o senhor acabaria com o mecanismo? É uma coisa que eu vou discutir, é uma coisa que eu vou avaliar. Não tem mas uma eu sou tomada ainda. Bastante refratário ao mecanismo. Até porque, vamos lá, quanto é que vai custar? Quanto é que custa individualmente a câmera para o policial? E pior do que isso, quanto é que vai custar para você armazenar essa quantidade de dados que é gerada todos os dias? Então a gente prefere monitorar o policial a monitorar os 350 mil condenados que estão perambulando pela cidade de São Paulo sem uma tornozeleira eletrônica, sem um monitoramento tipo do Estado. Silveira, que ficou e um tempo são sem caras. Eletrônica, Tipo Daniel Silveira. Não, é totalmente diferente, Clarissa. Não, mas o senhor acha correto aí é o ele estuprador, não ter utilizado, é o assassino, é o cara que ter comete o latrocínio, não é o bravateiro, não é o cara que... Não, mas
Bravateiro falou ou não bobagem. bravateiro, houve Entendeu? uma decisão judicial, pode ter tido um indulto do presidente É, Jair absolutamente. Bolsonaro, mas naquele momento ele estava sujeito a uma decisão judicial que o obrigava a usar uma tornozeleira eletrônica. O senhor acha correto ele ter desobedecido isso? Eu acho que não é correto os 350 mil condenados Não, que mas estão pela ambulante de São Paulo. Mas o sem. senhor acha certo o Daniel Silveira ter E a gente desligado a sua prefere tornozeleira? gastar dinheiro Ministro, monitorando o o policial. senhor acha certo ou acha errado? Ele ter deixado Eu de acho que usar o caso a do Daniel tornozeleira? Silveira é um caso encerrado. Não é um caso encerrado, Claro isso que é um é. caso ainda está sendo discutido, isso O ainda Daniel tem repercussão Silveira na eleição. recebeu o indulto, gente. Recebeu o indulto. O presidente deu a graça, decreto Não, mas da ministro, graça. eu só estou perguntando para o senhor dar a sua opinião, a gente está aqui para isso, sobre se é correto o Daniel Silveira deixar de usar a tornozeleira eletrônica. Eu acho errado um parlamentar ser condenado por suas opiniões. Isso, para mim, é o maior cerceamento de liberdade que existe. É isso que eu acho errado. Mas aí, um parlamentar desrespeitar uma decisão judicial, por mais que ele a conteste, o senhor acha correto? Eu acho que decisão judicial se contesta, Se contesta? Se contesta, claro. Não, mas se contesta. Se recorre, Tudo bem, se recorre. tem remédios mas para enquanto desfazê-las. Enquanto entendeu? tem um recurso, Eu não vou cabe entrar, aguardar o trâmite da justiça Veja, nesse isso é uma recurso? questão do Daniel Silveira, com o advogado dele não tem nada a ver com o assunto. Tá certo? Agora, gastar dinheiro monitorando o policial ao invés de monitorar o criminoso é uma coisa para a gente debater. É uma coisa que... Quer dizer, o criminoso pode andar livremente cometendo seus crimes e o policial tem que estar monitorado. Qual é a mensagem? Eu não confio no meu policial, estou preocupado com a letalidade. Mas vem cá, será que as armas não letais não poderiam também reduzir igualmente a letalidade? Em que medida o meu policial é bem treinado? Então eu estou confiando no treinamento dele. Nós temos uma academia do Barro Branco em São Paulo que tem 110 anos de existência. A Polícia Militar, antigo Força Pública, tem 190 anos de existência. Então, assim, entre esses lados, eu prefiro ficar do lado do policial. Eu confio na minha polícia. Ministro, ainda voltando à questão desses debates que pautam o governo de São Paulo, o senhor tende a enfrentar o PT nessa eleição se a gente considerar o cenário atual? Muito provavelmente, Fernando Haddad vai ser um adversário forte, mesmo que o cenário ainda não esteja totalmente desenhado. Há um trabalho dentro do PT, que a gente ouve com muita frequência nos bastidores, de uma vontade de intensificar essa polarização, de reproduzir no estado de São Paulo a polarização PT-PSDB. Lula-Bolsonaro, perdão. Sabe, começa a entregar a idade, né? Já Eles foi. começam a entregar a idade, né? Enfim, reproduzir a polarização Bolsonaro e Lula aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor enxerga isso como uma coisa positiva